Olá, Cris Soler, aqui no Simples Assim, hoje com o nosso queridíssimo convidado, Ricardo Fioravante. Isso, nosso chefe especial aqui da nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ele, gente, trabalha com uma culinária saudável e assim, de uma maneira muito prática, que faz com que a gente tenha prazer não só no alimentar saudavelmente, mas também em preparar o alimento, né, chefe? Ai, que gostoso ouvir isso. Nossa, é muito bom. Estou fazendo curso também com ele, amando. Vocês não têm noção o quanto nós aprendemos. E olha só, vou lhe contar um segredo. Convidei uma amiga que é vegana e ela falou: Ah, mas o que que eu vou aprender? Já sei tudo. Ela está adorando. E não foi no Ah, primeiro dia e falou para mim: Eu devia ter vindo ontem. De que tão legal. bom que é por conta das dicas sensacionais. Mas vocês sabem que eu aqui venho falar da questão psicológica, claro. Por quê? Quanto a alimentação interfere no nosso emocional. Não só a alimentação, como o preparo. Eu gostaria de lhe ouvir. É. Bom, eu acho que nessa coisa do preparo, já desde o cheirinho das coisas, né? Como isso mexe com a gente. A coisa dos aromas, dos formatos, das texturas, tudo isso mexe com a gente ali. Também, na condição de preparação, você tem que ter paciência, tem que ter atenção, tem que ter ali uma certa organização para saber o que vai antes, o que vai depois. E tudo isso vai fazendo com que você fique mais concentrado, dedicado, absorvido por aquela preparação, né? Eu acho também que quando você começa a preparar, se você escolhe alimentos que vão nutrir o seu corpo, que vão trazer para vocês substâncias que vão, por exemplo, fortalecer músculos e nervos, isso vai mexer muito com o seu humor, não é? Com a sua capacidade de ser mais paciente, com a sua capacidade de ser mais gentil com as pessoas, menos irritadiço, né? Hoje, quanta gente come errado e não imagina que isso torna ela sem paciência, irritada, nervosa, e tá sempre assim. E ela não imagina por quê. Uhum. Se ela simplesmente trocasse o pacotinho de balas e bombons, a troca, aparentemente, falando assim, não é tão simpática. Mas, assim, um pacotinho de balas por uma salada verde escura, isso ia fazer muita O diferença no humor, né? benefício que isso traz, né, chefe? Muita diferença. E tendo um humor diferente, que diferença faz nas relações também, né? Como que você se relaciona melhor com filho, com mãe, com pai, com tio, com cunhado, com todos os amigos e as pessoas com quem você se obriga a se relacionar ao longo do dia. Então eu não tenho a menor dúvida que comida interfere no seu humor, na sua percepção das coisas, não é? Tem gente que come demais, está sempre extasiado e não consegue também perceber muitos detalhes. Tem gente que você está numa festa, comeu feito um maluco, e aí você fala assim, viu aquela empadinha? Que delícia! E a pessoa vira para você, empadinha? Que empadinha? Eu nem percebi, empadinha. Tá. Por quê? Porque ela está tomada de ansiedade, uma angústia constante, não percebe mais sabor, não percebe mais textura, não percebe mais Não. nada, né? E você fez um comentário perfeito que falou assim: o foco, a dedicação. Porque quando nós focamos, a gente automaticamente já relaxa a Se mente. acalma, né? Se acalma porque você tem o foco. A nossa mente fica É, tão conturbada que justamente isso faz com que aumente ali a ansiedade, o estresse. Então, o praticar, o cozinhar, o preparo do alimento, já tem esse foco fazendo com que a gente se acalme. Fora que o alimento, ele é o principal na questão de nós absorvermos a questão da emoção, do acalento. Tanto que hoje, muitas pessoas comem não para se alimentar, mas para suprir uma necessidade emocional, é, um vazio existencial, é. né? Infelizmente acontece isso. Então, quando você se alimenta focando no que está se alimentando, mata mais a fome, né? Incrível que pareça, parece que É. realmente você se sacia melhor, aliás, se sacia,
e, consequentemente, fica mais feliz. Fica mais satisfeito, Mais não é? satisfeito. Fora que a própria alimentação, como você mesmo disse, faz toda a diferença nas questões hormonais, Sim. em todo o A produção de processo, a energia do produção. corpo. E a maneira como isso é apresentado, né, chefe? Porque, assim, nós vemos até o amamentar. Uma mãe que amamenta sem dor, né, que muitas acabam sofrendo com a dor ali, a criança ela já sente um pouco essa tensão. E isso já vem para o emocional dela, já vai trabalhando ali. Então, o próprio preparo, como você apresenta a comida, então, né, os próprios nutricionistas, eles sempre indicam, olha, tenha um prato colorido, faça uma carinha. Então, às vezes, a criança não quer comer ali uma cenoura, faça uma boquinha com a cenoura. Tudo isso já traz um agrado, fora que a maneira como você apresenta a comida sorrindo, não é? Então, quando se faz com amor, e aí que entra o papel do chefe maravilhoso, que é na praticidade, porque hoje, na vida corrida que nós temos, né, chefe, ninguém consegue mais, como antigamente, perder horas na cozinha. E ele tem dicas assim que vocês precisam acompanhar a página que ele tem no Instagram. Tem dicas ali preciosíssimas, falando o quanto em pouco tempo você pode ter toda essa dedicação de amor no preparo do alimento, que não só vai nutrir o seu filho, né, a quem você ama, saudavelmente, organicamente, mas emocionalmente. Não é, chefe? E aí eu gostaria de saber que você comentou uma coisa que eu achei interessantíssimo, que o ser humano, olha só, ele não foi criado para comer verduras? É verdade? Me conte isso. É verdade. Esse é um texto que está na primeira página da Bíblia. Vamos E é ver? muito curioso, né? Se você tiver sua Bíblia aí, aproveite Ó, e pegue. em Gênesis 1, verso 29, você tem aqui, logo Deus terminando ali a criação, Deus já faz a recomendação do que o homem deveria comer. Diz assim, ó, Gênesis 1, 29. Disse Deus: Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. Olha só. O ser humano foi feito, então, para comer cereais integrais, frutas, castanhas e sementes. Originalmente, o ser humano não ia comer verduras. Quem iria comer verduras seriam os animais. Está no verso seguinte aqui, ó. Gênesis 1:30. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves dos céus e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Quem ia comer verde escuro eram os bichos e não os seres humanos. E sabe quando foi que o homem foi autorizado a comer verde escuro? Nos conte. Logo depois do pecado. Logo depois do pecado, Deus mexe pela primeira vez na dieta do ser humano. E aí permite ao homem, recomenda ao homem, sugere ao homem que passe a comer verde escuro. Porque a vida seria muito mais difícil, uma vida muito de maior esforço físico, que precisaria de muito mais resiliência, um esforço emocional maior. Então o Senhor diz, nessa condição, come vegetal verde escuro. Porque você já tinha uma dieta rica de cereais integrais, isso traz para a gente muita vitamina do complexo B. A gente comeria muita fruta, muita fruta, castanha, né? E semente. Isso traria muita vitamina, muita proteína. E a gente precisaria de uma sobrecarga, de um pouquinho mais de cálcio e magnésio. Que os vegetais verde escuros são muito ricos em cálcio e magnésio. Porque cálcio e magnésio traz isso para a nossa dieta. Traz calma, traz segurança. Cálcio e magnésio traz energia, vitalidade, coragem. É incrível. Uma pessoa que come mais verde escuro tem mais coragem que as que não comem. Olha só que interessante. Você sabia disso? Porque isso é bioquímico.
você traz para dentro de você uma química diferente que vai transitar e vai dar para você mais força, mais energia, mais vitalidade, mais confiança em você. Que é essencial para ter Você uma boa fica, autoestima. você vai ficar mais seguro e vai ter mais coragem para as coisas cotidianas, para as coisas O comuns, né? enfrentamento da vida, né? É. E assim, em momento nenhum, a carne entra nesse processo. Não. A carne só entra na dieta humana muito depois e Deus não pensava em que o ser humano e os animais comessem carne. E é muito curioso, porque o ser humano errou no começo da história bíblica, né? O ser humano comeu diferente, vem comendo diferente, e você Cada vez vê, pior. você está vendo onde a gente chegou. Mas os animais, uma determinada parcela dos animais também resolveu comer diferente. Os felinos resolveram comer carne. E não seguia a ordem do Senhor, que era de comer verde escuro. E os felinos ficaram com um comportamento muito marcante, né? Felinos ficaram violentos. Eu estou falando aqui de leão, onça, jaguatirica, esses felinos. Sim. Felinos selvagens, né? da floresta, do campo mesmo. E esses felinos ficaram selvagens, agressivos, eles são traiçoeiros e eles não dormem à noite. Então, assim, a única diferença no texto bíblico que há entre animais e animais, e eu não estou falando de gente aqui, é que eles têm uma dieta diferente, eles comem carne. E olha só como o pecado puxa outro, né? A má alimentação já prejudica no sono, que é um dos remédios naturais que Deus nos instrui, porque nós já conversamos até aqui no podcast a respeito da importância do sono. A saúde, seja física, mental, ela começa com o sono. E a alimentação vem a partir daí também, porque tudo isso acaba nutrindo, né, o nosso emocional. Sim. E se você não dorme bem, você não tem um emocional estável, né? Não. E o próprio organismo não trabalha corretamente, ele fica mais lento, fazendo com que a própria digestão não seja Sim. adequada para, né, fazer o processo do alimento. E fica mais compulsivo também, né? Com certeza. Quem não dorme bem tem vontade de comer o tempo inteiro. Isso, porque baixa a serotonina, Sim. né, a melatonina também, e faz com que o cortisol fique lá em cima, né? Então, tudo isso acaba atrapalhando. Essa parte química, ela é muito joia, né? Quando você trabalha com comida. E é muito importante que as pessoas vão aprendendo a lidar com isso, porque elas podem trazer para si uma situação de estabilidade com pequenas mudanças, né? Sim. Pequenas mudanças. Eu conheço muita gente que é ansiosa e briguenta, que tomando um chazinho a partir das 4 da tarde até o final do dia, seria outra pessoa. Olha só. Com um pequeno chazinho, uma infusão, né? Sim. Erva cidreira, uma erva doce, aquelas coisas que a vovó ensinava. Vocês não têm noção do quanto o chá é importante. No acaso, quer dizer, né? Deus sempre ajuda aqueles que confiam nele. Há muitos anos atrás, eu descobri o chá de amora. E graças a Deus, né, depois dos 50, a gente sabe que para a mulher é uma fase muito complicada. E graças a Deus eu não tive muitos problemas com o climatério. Graças ao chá de amora, que já venho tomando, né, importância. E vejo, né, Isso é fantástico, né? Até porque a folha de amora, ela tem uma série de fitoativos que ajuda nessa oscilação hormonal da mulher, né? Sim, Isso é muito legal. Que foi o que me ajudou. E eu não sabia. Comecei no acaso, passei. Falei, nossa, esse chá deve ser gostoso. Gostava de tomar um chá depois do almoço. Falei, vou experimentar o chá de amora. E aí eu vim perceber, né, quais os benefícios. E eu falei, aí teve uma fase mais tranquila. Sim, muito. Então eu vou te contar umas novidadezinhas do chá de amora. Vamos lá. A mulher tem sim, nessa fase de 50 em diante, que pensar no climatério. Sim. Mas no início da vida, principalmente no início da vida menstrual, as meninas sofrem com muito problema de pele. Sim. O chá de amora também é um ótimo regulador hormonal. Então, se você é uma menina que tem muito problema de acne, espinha, a pele muito ruinzinha, você vai conseguir uma bela melhora tomando chá de amora. Viu?
O chá de Bruninha, pra amora, minha filha. o Vou chá de amora indicar. é um amigo das meninas. Aham. A folha da E amora é uma delícia, né? é Um uma chá delícia, super gostoso. perfumado, Uhum, gostoso, é muito sim. joia. Aham. É. Nossa, muito obrigada pela dica, foi É. maravilhoso. E vamos falar então desses benefícios, o quanto esses benefícios, não só do alimento, mas como o preparo, o senhor tem ajudado muitas pessoas, inclusive pessoas que são síndrome de Down. Clarinha, passa para nós. Aqui, ó, a sua filhinha, né, É, que lhe ajuda é, nas minha degustações cozinheirinha. na cozinha. E aí você vê, né, a importância da família unida no alimento, o quanto é gostoso, o quanto faz esse bem-estar que nós falamos tanto aqui no podcast a respeito, né, de pais que às vezes não têm bons relacionamentos com os filhos. E isso é um ótimo momento para ter esse vínculo, criar esse vínculo, um momento, olha, o que você gosta, eu gosto assim, e vai fazendo, né? Percebe, porque hoje em dia, infelizmente, os pais, eles compram as coisas para demonstrar o seu amor para os filhos. É. Mas muito melhor nesse agir, porque nós temos o impulso de querer fazer, de achar que eu tenho que para proporcionar amor, para preencher, né, as necessidades do meu filho. Nada melhor do que preencher com alimento. Muito mais Com do que convívio, com né? convívio, Com sim. convívio E ali o de toda a convívio de natureza. que hoje pouquíssimo a família se senta à mesa junto para se A alimentar, família né? já não convive em nenhum dos momentos do dia, né? Nenhum. E a É. alimentação seria primordial, né? É. Pelo menos uma alimentação, Uma das refeições uma por das dia. refeições seria essencial ter esse momento e não com o celular, mas no diálogo. E aí, como que, né, E aproveitar tem uma aquele coisa, momento. Cris, que é muito curiosa. Você sabe que 70, 80% do que a gente come errado ou do que a gente tem costume de comer que não nos faz bem, a gente aprendeu em casa, Com não é? certeza. Então, tenho assim, ó, certeza. os hábitos ruins que a gente tem, eles vieram por herança. A gente aprendeu com o vovô, com a mamãe. Isso não quer dizer que seja maldade. Eles fizeram para nós o melhor que eles podiam fazer. Sim. Mas eles foram aprendendo coisas e repassando essas coisas para a gente de forma a criar na gente um estilo de vida que, às vezes, vai criando obesidade, vai criando hipertensos, diabéticos, né? E a gente aprendeu em casa. Sim. Então, quando você tem a chance de quebrar esse ciclo e, na sua casa, fazer com que você e seus filhos passem a ter novas tradições, isso também é muito saudável. E olha só que interessante. Ontem, na aula, o chefe comentou que nós achávamos, eu era uma dessas, que o açúcar tirava a acidez do tomate. Isso. E ele explicou que não. É, Fala para nós, o chefe. açúcar não tira a acidez, o açúcar tira o azedinho. O azedinho. Né? E a gente, por causa disso, as mamães foram colocando açúcar cada vez mais, e essa tradição fez com que a gente se acostumasse a comer molho doce. Exato. E esse molho doce é muito mais ácido, Sim. porque em qualquer lugar que há Olha açúcar, só. há acidez. O açúcar é um promotor de acidez, e não um agente químico que retira a acidez. E você vê como a mente nos engana, né? Como ela deturpa o que é verdade. Por isso que a minha base na psicologia é João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque muitas mentiras são impregnadas na nossa vida através do alimento. E assim, né? O quanto se vende alimento que não é nada saudável de maneira que assim, nossa, aquilo é maravilhoso. É uma mentira. Né? E aquilo que realmente é maravilhoso se olha como, né? Então, assim... Hoje, se você estiver desembrulhando, e pode estar escrito o que for lá, integral, sensacional, natural, maravilhoso, não importa. Ótimo. Pode estar escrito o que for. Se ele for desembrulhado, ele está trazendo um conjunto químico ali de conservantes, de acidulantes, de aromatizantes que te fazem mal. Você não sente imediatamente, mas o seu corpo sente e vai produzindo ao longo do tempo uma série de desconfortos
que você vai sentir na idade adulta. Sim. E você não vai saber de onde veio. Aham. Mas veio do que você comeu, principalmente dos desembalados. Pode estar escrito o que for. Não, o glutamato é um veneno tremendo É. para o nosso corpo, né? É. E ele vai trabalhar justamente nisso que você está comentando. Nessa memória que vai trazendo como aguçando o paladar, que na verdade não é o ideal. O ideal é você aprender a degustar, não ter esse impacto, estímulo, né? E pensar, né, no que está comendo, né? Aquilo, o benefício que isso te traz, faz com que você vai trabalhando um todo na hora da alimentação, não só na hora do preparo, como na hora da alimentação. E, como a gente estava comentando, ele faz um trabalho maravilhoso, gente, com portadores de síndrome de Down. Ele dá curso para crianças. Sim. E olha só a alegria, né? Já mexer com a massa, o toque para a criança, qualquer, não precisa ser uma pessoa atípica, né? Qualquer um de nós, o toque já faz a diferença. Você sentir que está produzindo algo também é maravilhoso. E fala um pouquinho para nós a respeito dessa experiência. Aqui vocês vão ver esse trabalho com síndrome de Down, mas hoje eu tenho feito muita coisa com famílias atípicas. Então, mamães que tenham filhos com Down, mamães que tenham filhos TDAH, com ali a sopa de letrinhas completa dessa coisa do atípico, né? Então, eu tenho bastante classes que são feitos com famílias atípicas, e a ideia é que atender tanto o portador da deficiência, ele põe a mão na massa, ele tem essa chance de conviver com semelhantes a eles, autistas com autistas, downs com downs, e assim por diante, mas também prover um pouquinho de tranquilidade, de experiência gostosa, de cuidado para a família, que vive um desgaste muito maior do que as famílias comuns e convencionais. Sim, com certeza, com certeza. Eu vou dar um curso agora no domingo, dia 28, eu não sei quando a gente vai no ar com esse podcast, mas no dia 28 de setembro eu vou dar um curso em Sorocaba. Fica gravado? Não. Família típica, normalmente a gente faz tudo para proteger e tal. Sim. De fato, a grande experiência desse curso é ser presencial. Sim. Né? Não é uma coisa para você ver de longe e aprender a receita. Tá. É a vivência, né? Vivência. Justamente o que nós estamos comentando aqui. É a mamãe poder ver o filho realizando algo, é o filho olhando com aquele sorriso enorme. Ver o resultado mamãe, daquilo que papai. ele fez também, né? Deve ser muito gratificante. E especialmente nesse curso do dia 28, em Sorocaba, eu vou estar com a primeira menina Down que se formou em gastronomia, que é a Laurinha, a Laura, né? E a gente combinou, e eu normalmente dou minhas aulas são eloquentes, vou chamar assim, mas pela primeira vez eu vou ser subchefe. Olha! Ela será a chefe, ela vai dar a aula, e isso está me encantando, porque eu não sei se quem assiste a gente agora, se quem está nos ouvindo, sabe o que é conviver com um parente, principalmente com um filho que é atípico. Sim. Sabe o que é... Outro dia eu estava numa aula, eu vou contar isso só para te dar contexto. Eu estava numa aula e um garoto com 11 anos de idade, autista, estava na classe, fazendo as receitas. E a mãe, no fim da classe, veio, me deu um abraço, uma pessoa frágil, pequenininha, de estatura, mas muito frágil, nitidamente sofrida. Ela falou assim, você não sabe o que eu passei hoje aqui, foi a coisa mais encantadora da minha vida. E eu achei exagerado, era um cumprimento exagerado dela, né? Aí eu peguei, cumprimentei o rapaz ali, o rapazinho de 11 anos, ele, daquele jeito dele, um autista já, assim, de bastante graduação. Aí ela falou assim, eu nunca ouvi a voz dele, em 11 anos. Eu falei, gente... Ela falou assim, eu nunca ouvi ele dizer mamãe. Olha. Aí eu percebi, sabe, meu Deus, né? E ali ele participou da aula, ele com olhos e com aquele jeito dele,
sinalizava, pedindo, solicitando a ajuda dela. Ele queria fazer, ele queria, né? E eu percebi que talvez tenha sido mesmo um dos dias mais felizes Sim, da não vida tenho dela, dúvida né? disso. Então, assim, nesse mundo da comunidade atípica, você tem isso, da família se realizando quando uma criança atípica faz um Sim. prato. Uhum. Mas há algo simbólico nessa aula com a Laurinha. É um Down que venceu a idade, que se formou, então venceu a sociedade Sim, e que agora vence um dos preconceitos maiores que há. Ela vai ensinar os ensinar, olha outros. só. É uma Down que vai ensinar os outros. Então, eu estou tão feliz, sabe? Aham. Eu estou realmente muito feliz. É uma Down com 35 anos de idade. Olha só. Eles E linda, têm... não? Ela é Linda, é uma linda. moça... E você sabe, um personagem com síndrome de Down, uma pessoa com síndrome de Down, ela tem problemas ao longo da vida, às vezes Sim, não consegue chegar nessa idade dos sim, 35 sim. anos. Mas a Laurinha chegou, a Laurinha se Se formou, a formou. Laurinha tem uma articulação verbal E maravilhosa tenho que foi certeza buscando, e a Laurinha vai dar aula pela primeira vez. quanto ela deve estar Isso. realizada, não? O quanto ela se sente, né? Uma pessoa esquece até, acredito, que em muitos momentos que ela é atípica. Ai, tomara Né? E tenho que... certeza que é o mais importante, que é o que na terapia é o que nós buscamos. Eu detesto trabalhar em cima de diagnóstico, não trabalho com diagnóstico, eu trabalho com a pessoa, porque cada um tem sua particularidade. Quando você coloca um diagnóstico, você coloca a pessoa dentro de uma caixa. E ela não pode. Eu acho assim: o diagnóstico é importante para quem convive com a pessoa, Sim. para saber que, olha, eu não posso cobrar tanto, eu tenho um limite, e saber apreciar a evolução. Porque quando não se tem, hoje em dia, ainda mais com as mídias sociais que nós temos, as pessoas fazem muitas comparações. Então, comparam, estão sempre comparando, né? E normalmente na mídia só se mostra o que é bom. Né? Você não mostra Sim. as Os dificuldades. tombos que levou. Exatamente, né? Você mostra um exímio em uma matéria, mas ele muitas vezes não tem conhecimento nenhum em outra, né? Então, e as pessoas querem cobrar tudo, principalmente do filho. Então, o diagnóstico eu só vejo nesse ponto importante para os pais. Tirando isso, todos são capazes de conquistar. E a gastronomia é algo maravilhoso, porque, olha só que interessante, ela entra tanto numa aula de português, porque minha filha já fez textos, né, alguns trabalhos, provas de português baseadas em receitas, como cálculos matemáticos. Então, olha o quanto abrange, né, a arte, Sim, né, sem dúvida. É uma tudo. expressão artística. É uma expressão ali, né? artística, o toque, a sensibilidade. Então, assim, ela envolve tudo. É muito importante. Chefe, estou muito feliz de ter participado desse pod com muito você. joia. Eu também tô. Esperamos vê-lo aqui fazendo uma cozinha, uma comida saudável para todos, prática, né? Seja muito bem-vindo numa próxima vez também. Lhe aguardamos aqui. Sempre que eu voltar ao ABC, vocês me chamem aqui de novo. certeza. Vou vir com bastante alegria, viu? Ai, que bom. Muito Parabéns obrigada. pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui. Muito obrigada. E que Deus cuide muito bem, para que chegue aí aos ouvidos e aos olhos de muita gente. Amém. Que sejamos instrumentos dele. Amém. Muito obrigada.